Arthur Jorge chegou a Belo Horizonte e deu suas primeiras declarações como novo técnico cruzeirense. O desembarque aconteceu na tarde dessa segunda e ele disse, abre aspas, estou muito feliz de voltar ao Brasil e por chegar a um acordo com o projeto do Cruzeiro. Temos muito trabalho pela frente, muito mesmo, mas seguramente isso não será problema, porque estamos aqui para isso. Vamos dar a volta rapidamente por cima em relação a essa situação em que nos encontramos. Vale a lembrança de que o Cruzeiro é lanterna do Campeonato Nacional, são 4 pontos conquistados em 24 possíveis. Nenhuma vitória, 4 empates e 4 derrotas o Cruzeiro tem. É o único time que não venceu, lanterna da competição, 4º pior ataque e pior defesa. Só para lembrar que o Arthur Jorge está em sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. Na primeira, pelo Botafogo, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, teve 64 vitórias, 12 empates e 23 derrotas. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira, dia de chegada de Arthur Jorge. Daqui a pouco vamos passar todos os detalhes, os próximos passos. Estreia no dia 1º diante do Vitória, um discurso bem legal, achei, do novo comandante do Cruzeiro. Mas primeiro foi dia de sorteio da Copa do Brasil e o Cruzeiro já sabe que vai enfrentar o Goiás. Jogos de ida e volta, primeiro em Goiânia, decisão no Mineirão e valendo uma vaga nas oitavas de final da milionária Copa do Brasil. Com isso, o calendário do Cruzeiro está completo, nos meses de abril e maio até a parada para a Copa do Mundo. Assim que tiver a data FIFA, o Cruzeiro retorna contra o Vitória, dia 1º, esse jogo no Mineirão. Depois sai para enfrentar o São Paulo no sábado seguinte, dia 4 de abril. No dia 7 de abril, o Cruzeiro joga diante do Barcelona, em Guayaquil. É a estreia na Copa Libertadores. Aí tem jogo do Brasileirão no final de semana seguinte, que é contra o Red Bull Bragantino. A data base, 12 de abril. No dia 15 de abril, o Cruzeiro recebe a Universidade Católica do Chile, segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Aí, no final de semana seguinte, o Cruzeiro recebe o Grêmio, no Mineirão. Data base, 19 de abril. Dia 22 de abril, aí como data base também, o jogo de ida contra o Goiás, lá em Goiânia, quinta fase Copa do Brasil. Também data base, no final de semana seguinte, 26 de abril, Remo, fora de casa, o jogo lá em Belém do Pará. Depois, o Cruzeiro retorna a Belo Horizonte para enfrentar a equipe do Boca Juniors. Aí já é a terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no dia 28 de abril. No final de semana seguinte, data base, 3 de maio, clássico com o Atlético Mineiro, mando do Cruzeiro. Depois, no outro meio de semana, 6 de maio, o Cruzeiro vai até o Chile enfrentar a Universidade Católica, em Santiago. No dia, data base, 10 de maio, o Cruzeiro vai até Salvador enfrentar a equipe do Bahia. E aí, no dia 13 de maio, como data base, tem a partida de volta diante do Goiás pela quinta fase da Copa do Brasil. Dia 16 de maio, um sábado, o Cruzeiro vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, Campeonato Brasileiro. De lá deve seguir para a Argentina, porque joga no dia 19 de maio contra o Boca Juniors. Já é a 4ª rodada da fase de grupos. Retorna e recebe a Chapecoense, data base 24 de maio. No dia 28 de maio, aliás, contra o Boca já é a 5ª rodada da fase de grupos. No dia 28 de maio, o Cruzeiro fecha a fase de grupos recebendo o Barcelona do Equador no Mineirão e ainda teremos ali no dia 31 de maio, data base, o duelo com o Fluminense e depois, somente no final de julho, tem jogo de novo do Campeonato Brasileiro. É um calendário apertado e um calendário de toda expectativa aí para cima do técnico Arthur Jorge. Por falar em Arthur Jorge, hoje foi a chegada dele, esteve acompanhado de toda a comissão técnica, já foram inclusive recepcionados pelo dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, e nesta terça-feira ele vai à Toca da Raposa 2, aí conhecer todo o staff, toda a estrutura do Cruzeiro. O Arthur Jorge que chegou com os 2 auxiliares, com o preparador físico e também com o novo analista de desempenho. A comissão técnica formada pelos auxiliares André Cunha e João Cardoso,
O Thiago Lopes é o preparador físico e o Rodrigo Mira, que vem do Botafogo, analista de desempenho, todos já em Belo Horizonte para iniciar os trabalhos. Treinamento a partir de quarta-feira. Aí penso que depois de 2 dias de folga, vai de quarta até a outra quarta, quando estreia diante da equipe do Vitória. Aí já vai para São Paulo logo depois, e depois é a estreia na Copa Libertadores. Como eu passei aí o calendário, sem tempo. É aproveitar ao máximo essa semana que terá, com 6 treinamentos. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Aliás, 7 treinamentos. É um tempo importantíssimo para o Arthur Jorge começar aí a colocar as suas ideias nesta equipe do Cruzeiro. Esse período não teremos Kaique. Fica a dúvida se ele retorna diante da equipe do Vitória, porque a seleção vai jogar na terça-feira o amistoso, então temos que acompanhar a questão da logística. De qualquer forma, tem aí o Cauã Prates para os treinamentos com o Arthur Jorge na Toca da Raposa 2. E Caio Jorge, a expectativa é de que ele volte aos treinamentos com o grupo normalmente nesta semana. E uma informação importante, a gente apurou até com o nosso Samuel Chaves, do Central da Toca, é o seguinte: o Caio Jorge, naquele momento em que ele falou que ainda não estava 100%, o KJ, ele teve um problema no pubis. E aí ele fazia tratamento, jogava, fazia tratamento e jogava, e por isso não conseguia ficar 100%. Além disso, teve o trauma no pé, que aí fez o KJ perder alguns treinamentos com o grupo. Então, além dessa questão no pé, o período aí, o último, foi importante para fazer um tratamento especial, para se recuperar deste incômodo no pubis e finalmente ficar disponível para treinos em alta intensidade e também para desempenhar o principal que ele sabe. E olha que mesmo com esse incômodo, o Caio seguiu jogando e seguiu fazendo gols, né? Então, a importância do centroavante para esse time do Cruzeiro, mas foi essa questão. Não apenas aquele trauma, mas um problema no pubis teve o KJ, e agora já muito melhor. E repito, a expectativa é de que passe a treinar normalmente com o grupo já a partir da retomada agora na quarta-feira na Toca da Raposa 2, e com isso possa jogar, retornar ao time diante da equipe do Vitória. Tá falado, pessoal? O que Edu Panzi e o Arthur Jorge tem que atacar logo de cara na chegada ao Cruzeiro, pensando no jogo da semana que vem contra o Vitória? Primeiro a parte anímica, né, cara? A parte mental dos atletas. Claro que tá abalado. Nas entrevistas, né, do pós-jogo ontem, os jogadores falando a respeito disso. Então, animicamente tem que mudar e o quanto antes colocar a ideia de jogo dele em prática, e que os jogadores assimilem o mais rápido possível. Porque o Arthur fala que vai com os dele, né? Até o final, pelo menos até o meio do ano, com o que tem, evidentemente, não tem como disse o Pansieri, contratar. São 10 rodadas de Campeonato Brasileiro até a parada. São 6 jogos de Copa Libertadores até a parada. São 2 jogos de mata-mata de Copa do Brasil até a parada. É muito jogo. É muito jogo com os que tem, com aquilo que ele tem. Por isso é fundamental que se assimile o mais rápido possível a ideia de jogo do treinador, mas que ele consiga entrar na mente desses atletas, para que eles entendam de uma vez por todas que do jeito que tá não dá. Para que a confiança volte, e a confiança só vai voltar com resultado. Pode ser o discurso do Arthur Jorge, do Pedro Lourenço, do Edu Panzi, do Pansieri. Se não tiver resultado, o discurso não serve. É para ajudar. O discurso, o treino, o dia a dia vão ajudar. Mas é fundamental que os resultados eles reapareçam para que a confiança volte. Porque a gente sabe que o time do Cruzeiro ali, 12, 13 jogadores, esses são bons. Esses têm condição de entregar. É que o elenco é curto. E todo mundo sabe. Lá dentro do Cruzeiro ele sabe. E o Arthur Jorge chega sabendo disso. Mas é para ontem. E o Wesley Carvalho, que ontem finalmente admitiu, né, que o clube priorizou o campeonato estadual. Priorizar o campeonato estadual custou caro ao Cruzeiro. O Cruzeiro abriu mão do brasileiro, né? Não briga mais por título. Mas o Cruzeiro era favorito. Um monte de gente falava que antes do campeonato o Cruzeiro estava entre os favoritos para desbancar Flamengo e Palmeiras. Já era. Palmeiras tem 19 pontos, o Cruzeiro tem 4. Não vai tirar. Então, para ser campeão estadual, o Cruzeiro abriu mão do brasileiro. Só que agora, Cirilo, a coisa pode ficar ainda pior, porque como que você deixa o brasileiro de lado? Você não pode ser irresponsável. Vai ter jogo encavalado importante do brasileiro com jogos importantíssimos de Libertadores. E, sendo muito honesto e sincero, com juízo com a situação do Cruzeiro, do jeito que está, talvez você tenha que priorizar o brasileiro em detrimento da Libertadores. E aí o estadual,
Ele te arrebentou no Brasileiro, pode arrebentar na Libertadores. Olha que ponto chegou o Cruzeiro para priorizar o título estadual, que com 7 dias foi esquecido. Porque a comemoração foi linda, maravilhosa, depois da vitória do Clássico, o Tite exaltado, e 7 dias depois ele foi demitido. A própria diretoria já esqueceu do estadual e o torcedor nem se fala. Então, Arthur Jorge, boa sorte para você e salve Jorge. Fabrício, sua avaliação do que foi visto no Gigante da Pampulha nesse fim de semana, Fabrício? Ô Cirilo, foram os verdadeiros heróis, né? Os 43 mil que foram ontem, porque assim, e conseguiram cantar ainda durante o jogo todo, porque assim, um time que não inspira nada, né, cara? Não tem nada pro torcedor se empolgar e, nossa senhora, foi horrível, uma situação aí muito caótica do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Tem que ser repensado, porque é um time que não cria, combate pouco, sem garra, sem determinação para ganhar os jogos, cara, muito abaixo, jogando um jogo de Série B, de parte de baixo da tabela mesmo. Acho que você fala muito aqui, eu tenho que concordar com você, né, que tá na lanterna jogando futebol para estar na lanterna mesmo, não tem nem o que reclamar, né, isso é muito ruim, não conseguiu pontuar contra a fraca equipe do Santos, né, Cirilo? Que é um time que muito abaixo aí da sua grandeza, do que representa o Santos pro futebol brasileiro, mundial, enfim, e mesmo assim o Cruzeiro não conseguindo pontuar, muito abaixo, 14%, se eu não me engano, de aproveitamento. Cara, é preocupante aí a situação do Cruzeiro, é alerta ligado, tem que rever alguns conceitos aí, muito se fala Libertadores. Eu acho que é priorizar o brasileiro aí, porque o brasileiro ele não perdoa, é um molezinho que dá lá no final do ano. A tabela cobra aí. Ontem, nossa, foi difícil, desesperador, né? E aí ainda passou pra coletiva, né? Pra piorar, vamos lá na coletiva dar uma sonhada. Pelo menos todo mundo vai lá, fala, né, Cirilo? Aí a gente, é verdade, os jogadores estão se cobrando. Nossa, agora vai, a gente quer essa. Mas aí o seu Wesley, meu irmão, o que ele fez ontem, e aí eu fiquei preocupado, Cirilo, porque aí é um pensamento que aí se fala lá dentro, né? Então é uma coisa que o que ele falou ali não foi pensar na hora. Aqui dali deu pra ver que é o que eles estão vivendo lá dentro. Olha só que bolha que estão os jogadores, diretoria, enfim, todo mundo ali vivendo essa coisa que tá normal, que daqui a pouco vai, e aí não é bem assim que acontece no futebol, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias, um abraço e até o próximo vídeo.